Comunicação e oratória. Pitch é um dos assuntos que nós temos conversado dentro do contexto maior de comunicação e oratória. Inclusive temos tido aulas em videoaulas online, encontros com os nossos alunos e até mesmo encontros presenciais para que nós possamos bem desenvolver esse assunto. E a pergunta que nós vamos responder ou iniciar a resposta é: o pitch, quando elaborado, ele deve ter uma ênfase emocional ou uma ênfase racional? Isto é, sim, muito importante, e algumas pessoas são levadas ao equívoco por desconhecer esse detalhe que é muito importante, principalmente quando se faz um pitch, uma apresentação aos investidores. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Calazans do IPK. Estamos aqui no SampaCast Teia Lapa, São Paulo, capital, junto com o apoio técnico da nossa amiga Thaís. Muito obrigado, Thaís. Só fazendo uma retrospectiva, que o pitch, ele tem várias finalidades. No nosso curso de comunicação oratória, nós até mesmo fazemos uma adaptação do pitch a debates, a aulas, palestras e assim por diante. Contudo, normalmente o pitch é conhecido como um breve discurso, uma breve apresentação, onde investidores, na realidade pretensos, empreendedores, colocam ali o seu negócio, apresentam o seu negócio aos investidores e para lograr êxito ali, buscando recursos financeiros ou outros tipos de apoio. Tá? Então, e nós falamos sobre o pitch inicial, que é o momento em que os empreendedores fazem a apresentação do seu negócio e depois há outras fases, mas o nosso bate-papo aqui hoje é sobre o pitch inicial. Normalmente 2-3 minutos para que o pretenso investidor apresente ali e convença o seu interlocutor, que no caso são os investidores. E esse apelo deve ser emocional ou racional. Então vamos lá? Para que nós possamos explicar melhor, lembrando que hoje aqui é uma síntese, esse assunto ele é mais esmiuçado em nossos cursos. Tá? Neurociências e outros estudos apontam que, para fins de decisão, nós somos 95% mais emocional do que racional. Mas tem uma pegadinha aí que nós vamos explicar. Então vamos lá? O apelo emocional, há quem diga que em se tratando de compra, nós compramos emocionalmente e depois justificamos racionalmente. Muito comum a mulher ter 200 pares de sapato e compra mais um par. Foi levado, essa pessoa foi levada pela compra no aspecto emocional. E depois ela explica racionalmente. Não, foi para combinar com a nova bolsa, foi para combinar com o novo vestido e assim por diante. Tá? Então é uma simples, rápida explicação que nós somos, para fins de decisão, não só apenas compra, mas também para decisão em termos de negócio. Então nós somos mais emocionais do que racionais. Tá? E também existe outro aspecto muito importante, que nós somos também 95% inconsciente, mas nós somos mais inconscientes do que conscientes. Então nós precisamos entender isso. Então, Calazans, para eu convencer um possível investidor, eu tenho que fazer um apelo emocional? Calma, nós vamos explicar mais para frente. Claro, existe sim, inicialmente eu faço essa indicação, que nós devemos fazer ali um apelo emocional, mas só que não vamos entrar em detalhe. Para fazer o apelo emocional existe uma técnica, uma das técnicas é se valer do método AIDA, inserindo gatilhos de comunicação, gatilhos mentais, na realidade, e também inserindo ali
comunicação multimodal, que nós não vamos entrar em detalhes aqui. O que eu quero dizer é o seguinte, às vezes as pessoas sabem o que fazer, mas não sabem como fazer. Então as pessoas sabem que o apelo emocional é sim muito importante, mas como fazer esse apelo é que normalmente as pessoas não conhecem. Então, emoção através de uma das técnicas dentre muitas que nós utilizamos é o storytelling, como contar história. Como contar história, segundo alguns especialistas, é o gatilho mental mais forte no sentido de levar um interlocutor ouvinte a convencer, a ser persuadido a respeito da sua ideia, produtos ou serviços. Mas uma coisa interessante nós precisamos, eu faço um parênteses aqui, eu dou essa dica, a melhor maneira é contar uma história. Não por si só, existe aí uma técnica, um roteiro, um método, um caminho a perseguir. Mas contando uma história, seguindo as técnicas, nós vamos levar o nosso interlocutor a viver uma experiência. Então, qual é a experiência? Você está vendendo um remédio, está vendendo um tratamento médico, um produto, um serviço, ou está vendendo uma ideia? Nós vamos elaborar uma história de tal modo que ele não conheça a história, mas que ele viva uma experiência, viva aquela história por intermédio das emoções, medo, alegria, paixão, amor, ódio, repugnância. Existe aí toda uma técnica. Então vamos lá? Para nós levarmos o nosso interlocutor a ser persuadido emocionalmente, nós precisamos saber tocar a sua mente, né, tocar o seu coração, para que ele possa não apenas conhecer uma história, mas viver, sentir aquela história. Ele precisa se emocionar com aquela história. Tá? E aí sim, depois nós partimos para a razão. Então vamos lá. Existe uma frase muito interessante por especialistas que primeiro nós precisamos abrir o coração para depois abrir a mente. Então vamos lá? Só lembrando que coração é um modo simbólico de falar sobre emoção. A emoção mesmo ocorre no cérebro, no sistema límbico. Então não é bem o coração, é qual parte do nosso cérebro que é responsável pelas emoções. Então primeiro precisamos atacar, nós vamos falar aqui de coração, mas na realidade não é o coração, porque o coração não é fonte das emoções, ele apenas reflete. Se estiver muito alegre, muito feliz, assustado, o coração vai palpitar com mais frequência e assim por diante. Então vamos lá? Para eu alcançar a razão, para eu trabalhar de uma forma racional, antes da razão, antes de abrir a mente, eu preciso abrir o coração da pessoa, que nós vamos fazer diante de várias técnicas, dentre elas, recomendo storytelling, como contar uma história. Depois que eu abro o coração da pessoa, aí sim eu vou abrir a mente da pessoa. É muito interessante que nos nossos cursos de vários assuntos, nós sempre contamos um estudo de caso, uma história, e aí sim, depois que a pessoa se envolveu naquela história, aí sim nós aplicamos o conceito, os tópicos relacionados àquela história. A história é, na realidade, um pano de fundo, um cenário para que a pessoa se envolva com o assunto a ser apresentado. Fisguei, pesquei a pessoa emocionalmente? Sim. Aí então nós vamos passar para a razão. E aí eu queria chamar a atenção dos nossos colegas que estão ouvindo. Também não vou entrar em detalhes aqui, mas é um dos tópicos do nosso curso de comunicação oratória, muito, muito importante, que são os temperamentos. Sem entrar em detalhes, normalmente, já fizemos essa análise,
normalmente um investidor, ele é fleumático. Ou seja, o que é fleumático? Fleumático é aquela pessoa que se convence racionalmente. Todos nós temos aí uma parcela de emoção e temos também uma parcela aí de razão. Contudo, analisando bem os pitches, os programas nacionais e internacionais, não há a menor dúvida de que para eu convencer um investidor, nós precisamos entender que é um empresário, é um empreendedor, ele é fleumático. Por que eu quero dizer isso? É muito comum as pessoas chegarem com uma boa conversa ou até mesmo com um bom assunto, uma boa história, envolvendo emocionalmente os investidores, mas não conseguem convencer, pois para convencer emocionalmente apenas não é um bom caminho. Tá? Lembrando que os investidores são racionais, eles são analíticos e são fleumáticos. Ou seja, para eu convencer um investidor, embora eu possa contar uma história muito bonitinha, emocional, se eu não apresentar dados, se eu não apresentar resultados, se eu não apresentar estatísticas, eu não vou convencer de que o meu negócio é bom, que o meu negócio é juridicamente viável ou até mesmo financeiramente viável. É muito comum, depois do pitch inicial, a pessoa conta uma história bem interessante e na segunda fase, que é a fase das perguntas, que é a fase das arguições, o candidato ali, ele vem a se perder, pois ele não consegue provar, mostrar o que ele fez em termos de números e o que ele pode fazer. Se não convencermos analiticamente, racionalmente, fleumaticamente, o investidor, não teremos negócio. Então vamos lá? Muito cuidado, os candidatos, os empreendedores, candidatos a grandes negócios, pois apresentam uma história interessante, pega o coração do investidor, mas não consegue completar. E eu queria dizer o seguinte, que em certas situações, dependendo do negócio, a ideia ser apresentada da aula, é possível que se convença emocionalmente o seu interlocutor. Em se tratando de negócio, em se tratando de investidor, não vai acontecer isso. Eu até diria, nós apresentamos aqui um resultado de várias pesquisas em que nós decidimos emocionalmente em 95% das situações. Eu vou enfatizar aqui que em se tratando de investidor, essa porcentagem ela não é verdadeira. Então vamos lá? Então para eu para eu convencer, persuadir o meu investidor, eu tenho que trazer o investidor para a experiência. Conto uma história, trago ele para dentro, não para conhecer, para viver e sentir as emoções, para depois trazer para o negócio. Então, 2 passos, trago para a experiência. Quando eu falo trazer para a experiência, é abrir a mente, é contar a história de tal forma que eu envolva emocionalmente. Segundo passo, trazer para o negócio, e aí é a razão. Aí é apresentar resultados. Quanto eu faturei, quanto eu vou faturar, qual é a estatística, a viabilidade, o lucro, porcentagem de lucro. Nesse ponto, muitos candidatos apresentando o pitch, eles perdem o negócio. Né? E aí, enfatizando que para eu alcançar emocionalmente, eu preciso conhecer as técnicas do neurostory. Ok? Lembrando que nós estamos terminando esse bate-papo aqui, ele é uma pílula, é uma parte de um contexto maior. Nós trabalhamos com pitch em cursos presenciais, cursos online, aula em videoaula, e nós podemos alcançar um detalhamento melhor e maior vendo outros vídeos, outras aulas. Isso aqui é só para uma pílula mostrando a importância de se atacar ou atingir, atacar uma palavra muito pesada, mas atingir, alcançar o nosso interlocutor por meio da razão e do coração e da mente. No nosso canal do YouTube nós temos vários outros vídeos sobre esse assunto e você pode se inscrever e também ativar o sininho para receber novos vídeos.
Tá? Lembrando que nós temos cursos sobre neurostorytelling, né? E os cursos com amplos, né, vários vídeos e também material didático. Os nossos cursos de storytelling, eu falo neuro porque é storytelling aplicando neurociências. Nós temos as nossas oficinas online, oficinas presenciais, que é a oportunidade para que o aluno ele não apenas conheça a parte teórica, mas tenha uma oportunidade para treinar, praticar online ou presencialmente o seu pitch. Para mais informações, no nosso site do professorcalazans.com.br, né? E ali você pode também participar da Academia de Comunicação Oratória, onde você vai ter como membro da Academia de Comunicação Oratória cursos sem custo ou adicional e alguns cursos especiais com descontos especiais e a oportunidade de colocar em prática. A abordagem principal da Academia de Comunicação Oratória é permitir, é proporcionar que o aluno tenha prática, pois é muito comum o aluno estudar a parte teórica, fazer cursos, mas não tem a oportunidade de reiteradamente, repetidamente treinar. E o ponto alto da academia é fazer com que os alunos não apenas aprendam a parte teórica, mas como pratiquem. Para mais informações, tem o nosso e-mail, calazansdaniel@gmail, ou o nosso telefone, que também é Zap 986936733. E se você escanear o QR Code, você vai entrar no nosso grupo especial de comunicação e oratória, onde você vai receber todas as informações sobre cursos, palestras e demais informações. Para mim, professor Calazans, foi um grande prazer tê-los a bordo. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. IPK, impecável. Um abraço e tudo de bom.